E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, só Jesus Cristo salva. A palavra salvação, que vem do grego do Novo Testamento, você sabe que o Novo Testamento originalmente foi todo escrito em grego. A palavra grega no Novo Testamento que é traduzido por salvação, aí nesse versículo, é a palavra soteria. Daí a soteriologia é a doutrina da salvação, que aprenderemos nos próximos domingos, na nossa escola bíblica dominical. Todo domingo, 9 da manhã, estamos estudando todas as doutrinas da teologia sistemática. Sistematizamos as 10 doutrinas da teologia e vamos ver todo domingo, até o final do ano, vamos aprender todas as doutrinas. Mas a palavra soteria, no grego, ela significa salvação num determinado sentido. Porque salvação tem vários sentidos. Você pode estar ali chegando para o culto, e aliás hoje, feriado. Olha isso, Karen, feriado, frio e chovendo. Hoje eu tinha que dar 150 conto para cada um. Aquele dia eu daria 50. Se eu tivesse, hoje eu daria 150, Cleide, porque 50 pelo feriado, porque o povo que vai na igreja no feriado é crente com força. Tá frio, tudo bem que com frio vocês já estão mais acostumados a lidar, mas chovendo, vou te falar, viu? Vocês continuar crente desse jeito, Itaim vai ficar pequeno para nós, hein? Então vamos supor que você está chegando para o culto, está chovendo, aí você abriu a porta do quarto, você alisou o cabelo, fez aquela chapinha, aí já viu, né? Aí você fez que ia e falou, eita! Aí um irmão vem vindo com um guarda-chuva, aí ele para do lado do carro, ô irmã, vamos lá. Aí você do lado do irmão, debaixo do guarda-chuva, aí no caminho até a porta ali para você me cumprimentar, você fala com ele, ô irmão, você me salvou, hein? Salvação nessa ocasião significa, você me ajudou, você me socorreu, você fez algo bom para mim. Jesus também nos socorre, nos ajuda e faz coisas boas para nós. Mas a salvação de Cristo é mais do que isso. Porque a palavra soteria, no grego, ela engloba todo e qualquer tipo de salvação. Por exemplo, a ideia de resgate também está incluída na palavra, nesse verbete grego, soteria. Imagine uma pessoa que foi sequestrada, então ela está presa, impedida de sair, de viver, está ali naquela situação terrível. E aí o sequestrador fala, ó, quero R$1 milhão para libertar a pessoa. Aí a família da pessoa não tem 1 milhão, ela não conhece ninguém que tenha 1 milhão, mas de repente a notícia chega em você e você fala, não, eu tenho 1 milhão. Quem tem 1 milhão aí para salvar uma pessoa hoje? Um de cada vez, gente, para eu ver direito. Aí você faz o contato, diz, eu vou pagar 1 milhão. Aí o sequestrador, então,
coloca o dinheiro numa mala, leva ali na Praça Silva Teles, meio-dia, e deixa embaixo do banco, e tal, e você vai, deixa o dinheiro, aí de repente alguém passa, carrega a mala, e você está lá esperando, de repente a pessoa que estava sequestrada sai de um carro e vem correndo te abraçar, chorando, muito obrigado, você me salvou. Soteria no grego também engloba esse tipo de salvação, o resgate que é pago para tirar alguém de um cativeiro, e Jesus também faz isso com a gente. Só que não é 1 milhão que ele pagou, né? Ele pagou com a própria vida. Quanto é que vale uma vida, gente? Se a vida de um pecador como eu vale, imagine a vida de um homem santo, puro, perfeito como Jesus. Eu não sei você, mas quando eu me comparo com Jesus, eu tenho a impressão de que a vida dele vale muito mais do que a minha. Portanto, se ele deu a própria vida, que vale mais do que a minha, para salvar a minha vida, que vale menos que a dele, e que no final das contas não valeria nada, porque pelo pecado eu estaria condenado, mas ele pagou esse preço para que eu estivesse com ele na eternidade. Jesus Cristo nos salva, Ele nos socorre, Ele nos ajuda, Ele faz coisas boas para nós, mas Ele também paga o preço para que a nossa vida volte a ter valor diante de Deus. Eita, que essa ficou boa para postar, hein? Jesus pagou com a própria vida o preço para que as nossas vidas voltassem a ter valor diante de Deus. Ele pagou o preço para a gente ter valor, porque agora a nossa vida vale, porque o Espírito dele habita em nós, e nós somos feitos, disse Paulo aos irmãos de Corinto, nós somos feitos morada de Deus. Quanto vale Deus? Ele habita dentro de você. Então o quanto Deus vale é o quanto você passa a valer, porque Ele habita dentro de você. Então, queridos, a soteria tem essa característica panorâmica, aglutinadora. Ela significa muitas coisas. Não é só a salvação num determinado sentido, é salvação no sentido pleno e abundante da palavra. Não importa o que Jesus Cristo salva. Pastor, Ele pode salvar meu casamento? Salva. Ele pode salvar alguém que está com vício nas drogas, não seja qualquer outro vício? Salva. Ele pode salvar um morador de rua, um dependente químico. Ele pode salvar uma empresa, Ele pode salvar um ministério, Ele pode salvar uma igreja, Ele pode salvar uma denominação, Ele pode salvar uma casa, Ele pode salvar um condomínio, Ele pode salvar tudo aquilo que estiver disposto a ser tocado pelo seu poder salvífico. E tem poder para salvar. Tem poder para salvar, não é isso que a gente canta? Para sempre o autor da salvação. A morte venceu, por quê? Porque tem poder para salvar. Irmãos, eu não sei se vocês se deram conta quando eu li a frase: não há em nenhum outro salvação. Porque debaixo do céu não tem nenhuma pessoa, não tem nenhum nome, não tem nenhum cargo, não tem nenhuma função, não tem nenhuma celebridade, não tem ninguém que possa nos salvar a não ser Jesus.
Essa frase saiu da boca de Pedro. Então deixa eu tentar te explicar o que é que de fato o Pedro estava dizendo com essa frase. O que está acontecendo aqui é o seguinte: você sabe que o judeu, principalmente naquele tempo, tem o costume de orar 3 vezes ao dia. Os mais piedosos, 4 vezes ao dia. É para trocar? Ei, obrigado. Melhorou mesmo, hein? Valeu, Ricardo. Você é fera. O judeu acorda às 6 horas da manhã. Aí ele ora. 3 horas depois, está na hora do lanche. Ele já trabalhou 3 horas, então ele para e ora. Meio-dia, hora do almoço, aí ele ora. E 3 horas da tarde, ele ora novamente. Às 18 horas começa a noite, que até um determinado tempo da história era dividida em 4 vigílias, de 3 horas cada uma. Das 18 às 21, a primeira vigília da noite. De 21 às 24, a segunda. De 24 às 3 da manhã e de 3 às 6 da manhã, a quarta vigília da noite. Por isso que quando a Bíblia fala a terceira vigília da noite, quer dizer, no período entre meia-noite e 3 da manhã. Por isso que quando se faz vigília, é 3 horas. Né? Agora, se passar de 3 horas, aí pode ser vigílias de oração. Mas a gente pega umas palavras e dá outros significados, e vida que segue, aleluia, glória a Deus. Mas de vez em quando é bom a gente aprender umas curiosidades desse livro maravilhoso. Só que depois de um certo tempo, principalmente no tempo do Novo Testamento, que não é mais aquelas vigílias na perspectiva das cidades antigas, vigília dos sentinelas em cima das muralhas que protegiam as cidades, já é agora vigílias do templo, controlado por Roma. Aí passam a ser 3 vigílias de 4 horas. Porque o Império Romano já é mais eficiente, ele não vai pagar 4 funcionários para vigiar uma noite. Ele paga só 3. E o militarismo surgiu lá, você sabe, então eles otimizaram a coisa. E aí, 6 da manhã a pessoa ora, mas ela pode orar onde ela estiver, ali na cama mesmo, na casa, acordando. Aí ela vai comer às 9, ela pode orar onde ela está comendo, meio-dia a mesma coisa. Só que 3 da tarde, não. 3 da tarde, que é a hora nona. Por que hora nona? Porque o dia do judeu, na escritura, começa às 6 da manhã. Então 6 mais 9, 15. 15 horas, 3 da tarde é hora nona. Porque o dia lá não é de 24 horas igual o nosso. O dia tem 12 horas e a noite 12 horas. Por isso que quando a Bíblia vai contar tempo, ela fala tantos dias, tantas noites. Então, 3 da tarde, que é a hora nona, é a hora oficial de oração. Aí não é qualquer oração. Não é aquela assim, ai meu Deus, obrigado por eu ter acordado, estou vivo, aleluia, glória a Deus. Ai, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Não é essa oração corriqueira e rotineira, não. 3 da tarde você tem que parar. Está trabalhando, está conversando, fazendo o que for, para. Está perto do templo, vai lá e ora lá. Porque naquele tempo ainda tinha-se a compreensão de que a presença de Deus está no templo. E até Atos 2, era ali que ele manifestava. De Atos 2 para frente, ele foi derramado, agora ele está disponível em qualquer lugar. Por isso Jesus fala, está chegando a hora, né? Já chegou, ou seja, eu já vim, então o Espírito está vindo aí no vácuo, em que os verdadeiros adoradores vão adorar em Espírito e em verdade, onde estiver, em qualquer lugar, em qualquer hora. Mas, se você não está perto do templo, então você se localiza no espaço geográfico e você pelo menos se vira para a direção do templo e ora. Bom, então estou aqui e de repente o templo está para lá. Então o cara vira para cá, ora e depois ele volta aos afazeres dele. Hora nona, hora da oração formal. Nosso Deus e nosso Pai,
ó Senhor Altíssimo, oração, entendeu? Aquela coisa mesmo da prática religiosa. E aí o Pedro e o João, diz o texto, o Pedro e o João, que são os principais até o capítulo 9, dali vira uma chave e o Paulo passa a ser o principal da história. Pedro e João estavam subindo para o templo ficava numa colina alta em Jerusalém, então eles estão subindo o morrinho para ir no templo orar, 15h. O culto de oração, agora nós estamos fazendo aqui um momento específico que o pessoal vai orar. Esses dias, eu ali recebendo o pessoal, ei, seja bem-vindo, bem-vindo. Aí um menino, pré-adolescente, um junior, né? Veio entrando, me viu, veio feliz para me cumprimentar. Aí o pai dele, espera aí, menino. Porque estava orando. Alguém começou a orar aqui no púlpito e aí, é hora da oração. Aí aquela coisa, né? Está orando, tem que fazer silêncio. Aí terminou de orar, ô pastor, não, porque está orando, então não pode fazer barulho. Beleza, seja bem-vindo e tal. 15h, hora da oração no templo. Pedro e João estão subindo, o povo está lá como? Aí se tem alguém do lado, tá Não tem uma turma que ora assim? Aquele silêncio, só se ouve aqueles pequenos assovios. Todo mundo orando, é hora da oração, gente. Aí Pedro e João estão subindo e o cara está lá na porta, né? Na porta bonita, formosa, porque ela ficava para o lado oeste, onde o sol se punha, e às 15h, o sol batia exatamente na porta. Ela era de bronze, então ela brilhava, por isso ela era chamada Porta Formosa. Eles estavam daquele lado da cidade, então subiram por aquela rampa e iam entrar por aquela porta. O cara está lá no chão. Dá uma esmola aí. Aí o Pedro e o João, perseguidos, né? Jurados de morte, porque são discípulos daquele malfeitor, daquele bandido, daquele revolucionário herege que dizia ser o filho de Deus que nós matamos esses dias atrás. Eles estão então meio que fugido, forasteiro, meio que, né, sem dinheiro, lógico, porque não estão mais, né, lá na Galileia pescando, estão vivendo ali das ofertas que sobraram do ministério de Jesus e que o povo vendia as coisas que tinha e trazia para pelo menos todo mundo ter o que comer. Então eles estão subindo na pobreza da igreja perseguida e o cara está lá pedindo esmola e o Pedro olha para ele e fala assim, rapaz, se você me conhecesse, você não pedia dinheiro para mim não, eu não tenho nada para te dar não. Aí o cara, não, mas qualquer coisa serve. Aí o Pedro, meu querido, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Aí o cara imaginou, vai me dar um pão. Não tem dinheiro, mas vai me dar a comida. Aí o Pedro fala, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O cara continuou sentado. Lê direito para você ver. É um capítulo antes desse, chegando em casa você confere. Diz o texto, estendendo a mão, tomou-o e o pôs em pé. E ele equilibrou-se em seus tornozelos e entrou para o templo junto com Pedro e João para o culto de oração. Pedro e João já devem ter ido para o lugarzinho preferido, que todo mundo tem um lugar preferido na igreja. Aí eles foram para orar, o homem curado entrou andando, e quando ele se deu conta, eu estou andando, não sou mais paralítico, ele começou a gritar e dançar. Eu não sou mais paralítico. E o povo estava como? Olha o constrangimento. Aí os caras do templo, que tinha guardas, os caras já, culto de oração, rapaz, fica quieto. Aí o cara, glória a Deus, eu não sou mais paralítico. Aí os judeus já começam, o cara está bagunçando o culto aí, fica quieto, rapaz, hora da oração. E o cara tá que grita, e tá que pula, e tá que dança, e glória a Deus, e virou uma bagunça o culto. Aí os caras pegam o paralítico, para de fazer essa bagunça, rapaz. Aí ele, eu não vou parar, porque eu estou andando. Aí que os caras se dão conta, eita, que é o cara da Porta Formosa.
Você está curado, rapaz? Ele, eu tô. Quem te curou? Ele, aqueles dois barbudinhos ali, ó. Aí os guardas falam, então a culpa é deles. Vocês dois aí, faz favor. Aí o Pedro e o João já era, hein? Nós estamos jurados de morte. O cara foi curado da paralisia, mas continua sendo X9. Dedurou a gente. Aí, pois não, qual é o seu nome? Pedro. Como é que é o seu nome? João. Que história é essa? Não, o negócio é o seguinte, o cara pediu dinheiro, nós não tínhamos dinheiro. O que eu tinha, eu dei. E o que é que você tinha? O poder de Jesus que salva. Ah, é? Então aquele Jesus que foi morto esses dias aí na cruz, aquele mesmo. Vocês são o que dele? Discípulos. Vocês estão sendo procurados, faz favor. Aí levam eles para o tribunal, o sinédrio. 70 sábios de Israel, todos os partidos ali representados, fariseus, saduceus, escribas, todos. E o sumo sacerdote, Anás, sentava-se ao meio, 35 de um lado, 35 do outro, e as causas eram trazidas para que ele, pela sabedoria da lei, desse um veredito. Aí os guardas chegam, esses dois baderneiros aqui, O que vocês fizeram? Bagunçaram o culto de oração, blasfêmia. Ninguém mais conseguiu orar, virou uma bagunça. Aí os caras, e aí? Qual a punição deles? Bagunçaram o culto de oração, atrapalharam o culto. Mas bagunçaram como? Não, é porque lembra daquele paralítico que ficava pedindo dinheiro lá na Porta Formosa? Sim, que já está ali um tempão. Ele já é coroa, ele tem mais de 40 anos aquele cara. É ele mesmo. Então, os dois curaram o cara. Curaram como? Em nome de Jesus, aquele que nós matamos na cruz. Aí o sinédrio olha um para o outro e fala, eles mesmo que nós estávamos procurando. E aí, vocês dois? Vocês negam? Não, negamos não, é isso mesmo, é a verdade. Jesus curou o cara e o culto virou uma bagunça. Porque onde tem cura, tem bagunça. Porque tem barulho, tem movimento, tem vida. Porque o que é curado fica vivo. E o que está vivo faz barulho mesmo. Louvado seja Deus. Ou nós queremos um cemitério? Uma igreja ou um cemitério? Então prepare-se para o barulho, para a bagunça. Vai acontecer muita coisa que vai te incomodar. Mas é porque está vivo. E o que está vivo de vez em quando incomoda mesmo. E aí, Pedro e João não negaram nada, os caras, vocês então vão fazer o seguinte, nós não vamos matar vocês igual fizemos com o outro não, vamos combinar aqui. Por quê? Porque do sinédrio, eles ouviam que a bagunça continuou no templo. E o texto diz, por causa do povo e da reação que glorificava a Deus, ficaram temerosos de fazer mal aos dois e suscitar revolta na multidão. Então eles, para não arrumar problema com a multidão, vem cá, vamos combinar um negócio aqui? Não faz mais bagunça, some de Jerusalém, não volta mais aqui no templo e para de falar nesse Jesus. Combinado assim? Aí o Pedro, nada combinado. Mas rapaz, se não for assim eu vou te prender ou vou te matar. Então você prende ou mata, porque eu não vou parar de falar não. Mas como você não vai parar de falar? Não vou parar de falar, porque não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu só tenho esse nome para falar. Se você me proibir de falar esse nome, eu não posso falar mais nada, porque eu só posso falar desse nome, porque ele é o único nome que realmente resolve. Se eu não tiver esse nome para falar, não vale nem a pena viver mais. Porque o único prazer que eu tenho na vida é ver o que esse nome está fazendo através de mim. Então, se eu fico à vontade, ou deixa eu falar do nome, ou pode me matar. Ao verem
13. A ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. Peraí. Aí os caras, só um minuto, aí eles começam a conversar entre eles. Rapaz, esses caras são lá da Galileia, é o jeito que eles falam. Porta, porteira. Como é que esses caras falam com tanta autoridade? Eu não sei não, eu acho que deve ser verdade, né? Sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meu querido, a maneira como você fala de Jesus denuncia se você está ou não com Jesus. Porque quem fala de Jesus, estando com Jesus, fala de um jeito que não tem como duvidar, só pode ser Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. Gente, esse homem é o mendigo paralítico da Porta Formosa. O homem está em pé aqui, esse homem está há mais de 40 anos lá na porta, sentado lá pedindo esmola. É o homem, gente. Aí eles, é o homem, é ele mesmo, olha lá, ele mesmo. O homem está em pé, curado, andando, cantando, dançando. Aí eles, espera aí que a gente tem que... Guardas, retira eles aí para a gente ver aqui o que vai acontecer. 15. Mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos... O povo pode duvidar, mas negar não pode. Quando Jesus nos salva, isso é inegável. Essa pessoa era uma coisa antes e depois ficou outra coisa. Não tem como negar, foi Jesus. Eu me lembro de uma vez que eu voltei em Tombos, estava muitos anos sem voltar em Tombos. E voltei lá em Tombos, pastor, para pregar nos 100 anos da primeira igreja batista de Tombos. Aí vem eu com a Ana Paula, Manuzinho. Tem isso uns 8, 9 anos. Eu estava recém-consagrado, acho que eu não tinha nem um ano de ministério. E aí um amigo meu de infância, que também é inegável que foi Jesus, pela transformação dele, estava naquela igreja, convertido, liderando juventude, primeiro amor, bombando e acompanhando pelo Orkut. Ele viu que eu estava no seminário e fui consagrado, e ele fez lá um alinhamento, e eu fui lá ser preletor do aniversário da igreja. E aí no domingo de manhã, no sábado à noite eu dei o testemunho, no domingo de manhã eu preguei, e no domingo à noite preguei. E domingo de manhã foi muito legal. Eu preguei normalmente, né? Preguei Bíblia. Falei nada de mim, porque eu já tinha falado no sábado à noite. Mas algumas pessoas não foram no sábado e vieram no domingo. E no domingo de manhã veio uma menininha assim, adulta. E aí, querida ela, queridíssima, um amor, amiga. Paulinha Miller. O pai dela é pastor. Eu estudei junto com a irmã dela, ela é um pouco mais velha. E eu na escola, você já conhece um pouco do meu passado, então eu fiz muita coisa errada, das quais eu me envergonho muito. E uma delas é que eu fazia muito bullying com os meninos e com as meninas. E eu fazia muito bullying com a irmã dela. E isso gerou uma complicação na vida dela, que eu não podia imaginar. Mas enfim. E aí ela foi no domingo de manhã. E ela me conhecia, ela sabia da fama, ela sabia como eu era. Mas o pastor que estava na igreja, ele veio de uma outra cidade, ele não conhecia, ele não fazia ideia. E aí terminei de pregar, o pastor veio, né? Que não sei o que nós vamos almoçar. E aí saiu por um canto, foi me mostrando as salas, o salão social, e lá. Aí daqui a pouco vem ela, e eu lá com o pastor, aquela coisa, né? Pastor, aniversário da igreja, os irmãos passando. Aí vem ela, chegou assim, olhou. Você é o Manu? Eu falei, sou eu, Manu. Aí ela, não tem como não.
Aí ela, o Manu da Jô? Eu falei, sou o Manu da Jô. Ela, tem como não. O Manu, neto da dona Bárbara? Eu falei, isso, neto da dona Bárbara. Aí ela olhou para o pastor assim e falou, pastor, tem como não. Aí eu falei, sou eu mesmo. E aí eu chamei ela pelo apelido de bullying que eu chamava ela quando a gente era criança. Para ela reconhecer e lembrar, sou eu mesmo. De brincadeira, sou eu mesmo. Tá, mandei o apelido dela, ó. Aí o pastor virou para ela e falou assim, e eu não consegui ter oportunidade de conversar melhor com o pastor. Cheguei quase na hora do culto, preguei aquela coisa, e domingo de manhã, então aquela era a hora que a gente estava mesmo se conhecendo. Aí o pastor virou para ela e falou assim, ô Paulinha, ele era muito levado? Aí ela falou, levado. O senhor não tem noção não, pastor. Aí ele falou, ele era muito endemoniado? Aí ela falou assim, pastor, ele é que entrava nos demônios. Eu comecei a rir porque eu achei maravilhoso. Não é os demônios que entravam nele não, era ele que entrava nos demônios. Pastor, esse menino era o capeta puro. Aí ela foi, claro, tudo brincadeira. Aí sabe aquele clima da brincadeira que todo mundo ri, de repente fica sério de novo. Aí ela falou, mas pastor, conhecendo esse menino como eu conheci, e vendo ele agora um pastor, eu vou falar uma verdade para o senhor. É impossível não acreditar que Jesus salva. Então, queridos, o que Pedro está dizendo aqui, confirmado pela boca do próprio Sinédrio, não tem como negar. Que faremos com esses homens? Todos os moradores de Jerusalém estão sabendo que o homem era paralítico há mais de 40 anos e agora ele está andando. Isso é notório, todo mundo está sabendo. Não tem como negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Segunda vez que a palavra nome aparece na narrativa. Não apareceu Jesus, apareceu nome. Eu sei que você sabe, mas deixa eu só refrescar a sua memória. Na cultura judaica, o nome de uma pessoa não é só a maneira como a gente vai chamar essa pessoa. Na cultura judaica, o nome de uma pessoa carrega o seu caráter, carrega a sua vocação e a sua diferenciação de todos os demais. Portanto, o nome de uma pessoa está intimamente ligado à essência daquela pessoa. Por isso eles davam os nomes conforme o acontecimento no nascimento, ou conforme a intenção dos pais para o filho. E o nome de Jesus significa aquele que traz a salvação. Portanto, quando a gente ora em nome de Jesus, isso não é, meu irmão, um abracadabra gospel. Eu vou falar tudo que eu quiser, mas se no final eu inserir esse conjunto de palavras, gera um poder sobrenatural que faz acontecer tudo que eu pedi. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, em nome de Jesus. Não é isso não.
Orar em nome de Jesus significa orar baseado no seu caráter, baseado na sua essência, baseado na sua vocação e naquilo que o diferencia de todos os demais. Portanto, quanto mais parecido com Jesus, mais poder vai ter quando nós mencionarmos o nome de Jesus na oração. Quando a gente pede em nome dele, a gente está pedindo na essência dele, naquilo que ele é. E a gente está pedindo representando ele. Vou te explicar como é que funciona na prática. Gosto de explicar até para as crianças entenderem. Porque tem coisa que os doutores entendem e as crianças não entendem. Mas tudo que a criança entende, os doutores também entendem. Então foca nas crianças. Até porque Jesus pediu: apacenta minhas ovelhas e não minhas girafas. Ovelha come aí embaixo. Quanto mais simples, mais come. Funciona assim, ó. Jesus disse: olha só, eu vou ter que morrer. Aí o Pedro: não vai não, não sei o quê. Fica quieto, você não sabe nada que está falando. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou subir para o meu Pai, e eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Espírito e Ele vai consolar vocês, Ele vai viver junto. Vocês vão se sentir sozinhos, e Ele vai viver com vocês. Consolo. Ah é, Jesus, então nós não vamos ficar órfãos. Não, Ele vai estar com vocês. E quando a gente quiser falar com você, quando a gente quiser pedir alguma coisa para você, então aí vocês orem. Porque o Espírito também tem essa função na Trindade, interceder na oração. E como vocês não sabem orar, então ele às vezes geme. Gemidos inexprimíveis, porque ele precisa fazer a intercessão. Você está lá e o Pai está aqui. Para a oração chegar ali, é ele que liga, ele intercede e leva a sua oração. Você não sabe o que orar, você não sabe nem o que você está falando. Mas ele pega, traduz conforme a vontade e fala: Pai, é isso aqui que ele está querendo. Você pediu uma Ferrari, aí o Espírito chega lá e fala: dá um Gol, Pai. É o Gol que é bom para ele. Porque ele não sabe quanto custa o IPVA de uma Ferrari, a manutenção de uma Ferrari. Ele não sabe quanto custa um pneu de uma Ferrari. Ele não tem noção do que ele está pedindo, Pai. Então é o golzinho mesmo. Esse é o papel do Espírito. Então, Jesus disse: mas tudo o que vocês pedirem ao meu Pai, o Espírito vai levar. Mas vocês precisam pedir em meu nome. O que é que ele está dizendo? Como eu vou estar lá em cima, vocês têm que pedir. Eu não posso pedir, porque eu vou estar lá. Então se eu estou no remetente, né? Se eu não estou lá naquele que remete, que eu estou no destinatário, então vocês têm que remeter. E eu vou estar lá no destino, que é o trono lá do meu Pai. Eu vou estar lá do lado dele, do lado direito dele. Jesus, e como é que o Pai vai ouvir a gente? É porque, meus discípulos, é assim que funciona. O Pai só ouve o Filho. E não sei se vocês sabem, mas eu sou o Filho unigênito. Vocês não são unigênitos, vocês foram todos adotados pelo Espírito. O único gerado lá, sendo de lá, existindo lá, desde a eternidade, sou eu. Então, ele só ouve eu, porque só eu que estou lá. Por isso que o Espírito precisa interceder, porque o Espírito também é um dos três lá. Então é o seguinte, para chegar lá, tem que passar, o Espírito traz e precisa entrar como se fosse um pedido meu, porque ele só ouve eu. Então como é que é, Jesus? Bom, já que eu não vou estar aqui para pedir, então vocês que estarão no meu lugar aqui, vocês peçam em meu nome.
eu não vou estar com vocês. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão me representar aqui. Eu vou ali só preparar um lugar, porque morada já tem. Se não fosse assim eu tinha dito, mas já tem. Então eu vou preparar só o lugar, porque a morada já tem. Então, enquanto eu vou lá e preparo o lugar e volto para buscar vocês, se nesse meio tempo vocês precisarem de alguma coisa que só Ele resolve, vocês peçam, mas peçam em meu nome. Como se eu estivesse pedindo. Tá bom, Jesus, acho que estamos entendendo. Aí Jesus, essas são meio difíceis de entender. Então, deixa eu melhorar a explicação. Quando eu quero pedir alguma coisa para alguém, mas eu não posso ter acesso àquela pessoa, eu peço um terceiro, para ir lá fazer o pedido por mim. Vou ilustrar. Quem faz aniversário aí essa semana? Alguém faz aniversário amanhã aqui? Ou sexta, sábado até domingo, alguém? De hoje até domingo não tem nenhum aqui fazendo aniversário? Em setembro, alguém que faça aniversário em setembro? Ó, tem uma turma boa aí, hein? Digas e Dani. É Dani? É. Então, a Dani vai fazer aniversário. Aí ela pensa assim, a minha vontade é convidar toda a igreja. Né? Porque o meu marido, Diego, é rico. E se faltar alguma coisa no orçamento, ele vende uns 2, 3 pares de tênis daqueles lá e que paga para todo mundo a festa. Então eu quero convidar todo mundo. Domingo eu vou na igreja e vou convidar todo mundo. Vou pedir o pastor, vou lá na frente pegar o microfone. Gente, meu aniversário é tal dia, pode ir todo mundo, tudo por conta do meu lindão maridão Diego. Aí ela passou mal no domingo, não pôde vir. Aí ela vai e me manda uma mensagem. Pastor, eu queria estar aí no culto para convidar a igreja toda para o meu aniversário. Mas eu estou passando mal, não vou poder. O senhor poderia, por favor, em meu nome, convidar a igreja toda para o meu aniversário? Sim, Dani, deixa comigo. É nóis, já prepara o bolo que eu quero a selfie. E aí eu vou chegar aqui e vou falar, gente, vocês conhecem a Dani? Ah, filha da Ione. Maridão dela, o Diego, ó. Tá montado. A Dani, gente, não pôde vir, então eu estou aqui em nome dela, convidando a igreja toda para o aniversário dela, que vai ser no dia tal, na hora tal, no lugar tal. É assim que funciona? Sim ou não? Então o que é fazer uma coisa em nome de outra pessoa? É aquilo que a pessoa quer fazer, mas não pode, pede você para fazer no lugar dela, representando ela. Mas a vontade não é de quem convida, a vontade não é minha vontade convidar a igreja toda, é vontade da Dani. Então eu estou representando ela, em nome dela. Portanto, se eu pedir algo que ela deseja, vai acontecer. É isso que Jesus estava dizendo. Gente, quando vocês forem orar, se façam a seguinte pergunta: Jesus faria essa oração? Sim, ele pediria isso ao Pai se ele estivesse aqui, morando aqui com a gente. Então, se eu fizer, o Pai vai dizer sim. Simples assim. Jesus pediria uma Ferrari? Acho que não. Deve ser por isso que eu peço e não ganho. Portanto, queridos, o segredo é o nome. Por isso que está bem grande ali, ó, o nome. Foca aqui. Como é que é, Kelly, que você pede? Chama no zoom. Chama no zoom aqui, gente. Esquece eu. Ali, o nome é que é o bom. Ele é bom, o diabo é ruim, e nós somos tudo mais ou menos. É por isso que o nome está grande na campanha. Porque o que importa é se a gente está fazendo
no nome, ou seja, fazendo o que Ele faria se estivesse aqui com a gente. Então a pergunta é: Ele quer salvar? Ele quer abençoar? Ele quer transformar vidas? Ele quer expandir o reino dele? Então tudo que você pedir para isso, já tem. Agora, para o seu prazer, para alimentar seu ego, sua preguiça, sua covardia, aí, sinto muito, você vai ter que trabalhar mesmo, e às vezes nem consiga. Agora, se for no nome, se for o desejo do nome, se for no poder do nome, ou seja, nessa essência, para trazer a salvação para alguém, os céus estão abertos e os anjos estão dizendo amém. Pode pedir que Ele vai dar. É por isso que eu já estou estacionando meu carro lá no portão do terreno, porque já é nosso. Nós vamos botar lá coisa para receber vida. Nós vamos botar coisa lá para salvar a vida. Nós vamos botar coisa lá para ensinar a Bíblia para as vidas. Ele quer isso? Então já é nosso. E não tem nada a ver comigo e nem com você. É tudo por causa do nome. Chamando-os, 18 para a gente encerrar. Ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome. O nome, gente. O negócio é o nome, a essência, é a vocação, é o caráter. Eles não estavam preocupados com a cura do homem, o negócio é o nome, porque esse nome crescendo a gente perde o poder, porque quem tem todo o poder é o nome. E se tem um negócio que a religião tem medo, é desse nome. Porque o religioso ele domina, mas quando o nome governa, ele perde o poder, porque todo domínio pertence ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, a essência dele, o caráter dele, o poder de nos salvar que só ele tem. Mas Pedro e João responderam. E aí, meus queridos, nós temos que sair daqui nessa noite fria e chuvosa. Lembrei até de uma poesia agora, hein? Na Alvinho você falou uma poesia, menina. Só faltou um pum, pum, tchá, virava um rap aquilo ali fácil, hein? Lembrei de uma do Mário Barreto França. A senhora conhece, lógico, né? Foi numa noite triste, numa noite chuvosa, que a notícia chegou soturna e dolorosa à casa do pastor no centro da cidade. Um ônibus bateu num bonde, desse choque saiu muito ferido o reverendo Roque. De lá do hospital lhes envio o apelo para irem visitá-lo, irem depressa vê-lo. Boa Noite, o nome dessa poesia. Linda, eu fiz uma peça de teatro, o roteiro era essa poesia aí. Eu fiz o filho mais novo que estava desviado. É linda a poesia. A história, o pastor estava não sei se ele estava no ônibus ou no bonde. Eu sei que o ônibus bateu num bonde e ele estava e saiu machucado, foi para o hospital. E aí, como é que é? Irem visitá-lo, irem depressa vê-lo. 4 filhos e a esposa ergueram-se da mesa, movidos pela dor da trágica surpresa. E aí cada um fez um sinal e foram para o hospital. E aí lá chegaram. Aí a mulher chega, a história é essa. A mulher chega, aí ele, meu amor. Ele sabe que ele vai morrer. Ele está mal, ele está agonizando. Aí ele fala com a esposa, até logo. Aí vem o filho mais velho e ele, meu filhão, não sei o que... Até logo. Aí vem a filha do meio, minha filha querida, tudo rimando, coisa mais linda do mundo. Eu fiz um rap com esse negócio, não tive tempo de lançar ainda. Aí, ele fala para a filha do meio, até logo. Aí vem o mais novo, desviado. Aí ele abraça o mais novo e fala, boa noite. Aí o mais novo fala, que isso, pai?
O Senhor falou até logo para todo mundo. Por que para mim o Senhor falou boa noite? Falei até logo para eles, porque um dia eu vou revê-los lá no céu. Você eu não sei, por isso boa noite. Aí o menino cai de joelhos, se arrepende, reconcilia-se com Jesus e todo mundo dá glória a Deus no final. Uma linda poesia. Em memória, né? Mário Barreto França. Eita, coisa boa. Então, como eu estava dizendo, numa noite dessa chuvosa, temos que sair daqui. Aí você pode escolher hoje. Geralmente eu dou uma opção só para você. Sai daqui e faz isso. Hoje eu vou te dar duas opções. Você sai daqui, escolhe. Ou você vai ser o Pedro ou você vai ser o João. Qual você prefere? Independente de que você escolheu, essas palavras têm que estar sempre na sua boca. Eu não vou parar de falar desse nome. Eu não vou parar de anunciar esse nome. Eu não vou parar de ofertar, porque esse nome precisa chegar em pessoas e lugares que ainda não foi. Todos precisam conhecer esse nome. E eles conhecerão através de nós, os Pedros e Joãos deste tempo. Os senhores mesmo julguem. Se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que é que Pedro está dizendo? Nós somos testemunhas, porque foi isso que ele pediu para nós. Sejam minhas testemunhas. O que faz uma testemunha no tribunal? Fala daquilo que viu ou ouviu. Senhor juiz, eu vi isso. Não, eu não vi, eu estava na minha casa, o negócio aconteceu lá no vizinho, mas eu ouvi essas palavras. Se não ouviu nada, se não viu nada, não pode ser testemunha. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. O povo, o que a Bíblia está dizendo é, quando o povo ao redor da igreja começar a perceber que o que a igreja faz é pelo poder do nome de Jesus, ninguém consegue mais parar essa igreja. O homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos. É assim que termina a história. Olha essa última frase. Vai entrar agora, os meninos são bons. Tinha mais. Não é culpa deles não. É porque clicou, não foi. Aí ele clicou de novo, tadinho. Porque os equipamentos, eu já falei com vocês, não é os cabos que estão funcionando, é os anjos que estão com as asas, espetando ali, lá e fazendo acontecer. Então, gente, né? Tem um delay entre o Cronos e o Kairos, e os anjos às vezes ficam meio perdidos. Então, ele clicou 2 vezes, por isso que foi para o 23, aí ele clicou para voltar, voltou para o 22. Ele está perfeito, os equipamentos é que estão ruins. Posso ouvir um amém? Que nós vamos comprar tudo novo. Tinha mais de 40 anos de idade. Essa frase acabou comigo. Como diz a nova geração, essa frase me pegou. Uma história linda e maravilhosa, né? Quando chega aí, a gente já nem presta atenção mais no que está lendo. Tinha 40 anos. Essa foi a frase que mais me pegou nesse texto. Eu já li esse texto várias vezes, já preguei esse texto. 2012, eu fui consagrado em dezembro de 2013, 13 até abril de 14, eu preguei Atos inteiro, versículo por versículo. Mas dessa vez que eu fui ler para pregar aqui hoje, foi essa frase que mais me impactou. E o que Deus falou comigo foi o seguinte: está cheio de gente no Itaim. Itaquá, Poá, Mogi, Suzano, São Miguel,
Cidade Kemmel, Ferraz, está cheio de gente há mais de 40 anos, esperando o nome chegar. Eu não sei se você reparou, mas está registrado no capítulo 3, que eu pedi para você conferir, Pedro e João. O que é que o Pedro disse? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. O que é que você tem, Pedro? Em nome de Jesus. O que Pedro tinha era o nome. O poder está no nome. Tem gente do nosso lado há mais de 40 anos, esperando conhecer esse nome, que cura, que liberta, que salva. E nós vamos levar o nome em Jerusalém, na Judéia, estado de São Paulo, em Samaria, no Brasil, e até os confins da terra. Porque nós não vamos parar de falar do que vimos e ouvimos. Nós somos testemunhas do que Ele faz, do que Ele fez, do que Ele continuará fazendo.